Boa noite. Vocês estão bem? Se não tiver também, tá tudo certo, viu? A vida, ela é assim mesmo. Sempre falo para vocês, né? A vida é dura. Mas também só para quem é mole, às vezes. Caso você não me conheça, eu me chamo Ademir, mais conhecido como estagiário, ou ADM, tá bom? Você aí decide como você quer me chamar. Eu entendendo que sou eu respondo. Se eu não entender, daí você decide outro jeito aí. Mas geralmente eu entendo de primeira, tá bom? É a primeira vez que eu vou falar a vocês publicamente, em grupo, com todo mundo reunido. E eu queria começar, primeiramente, falando minha gratidão de estar aqui. Venho do IAP, como vocês já devem saber. Já passei em todas as turmas do Fundamental 2 até o médio, sem exceção, acredito. Ou se não, tem uma ou duas que eu não passei. Venho do IAP, então, e quero agradecer por a oportunidade de estar fazendo estágio aqui, na pessoa do pastor Reginaldo e também do pastor Wesley. Quero agradecer ao pastor Fábio pelo apoio que ele tem dado, pelos ensinos. Quero agradecer por toda a organização pedagógica do colégio, em nome da professora Amanda, que tem me auxiliado muitas vezes quando preciso, e tem dado oportunidade nas quais eu consigo, de alguma maneira, conversar com vocês e passar algo adiante. Então, agradeço a professora Amanda, e por fim agradeço vocês, aos alunos que têm feito minha vida aqui mais divertida e mais feliz. Então, saibam que eu sou muito grato pelos amigos que tenho feito aqui e pelos alunos também que tenho entrado em contato. Em particular, pela turma do terceiraço e a turma do segundo ano, que são as turmas que eu mais tenho contato. Tamo junto. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Oremos então. Bondoso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque ao olhar para nós, o Senhor age com misericórdia e amor. Obrigado pela oportunidade que nós temos de achar conforto, paz, alívio em Sua palavra. Que nesse momento o Senhor se comunique conosco através das Escrituras. Nós pedimos a companhia do Seu Santo Espírito. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 29. Quero pedir também que o slide seja posto. Já foi, muito obrigado. Jeremias, capítulo 29, o verso 13. Vamos testar? Está funcionando, olha que legal. E tem uma TV aqui para eu ler, mais legal ainda. Para você que está em casa, uma boa noite. Sinta-se acolhido ali de longe, mas esperamos estar perto pela presença do Santo Espírito. Tá bom? Então você também abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 29, no verso 13. A versão que eu vou usar aqui com vocês é a NVI. A maioria provavelmente tem a Almeida Revista atualizada, então talvez estará uma coisinha ou outra diferente, mas nada que nos assuste, ok? Muito bem, acredito que estão encontrando. O texto diz o seguinte: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Essa passagem, ela é muito importante e relevante. Essa passagem não é propriamente uma ideia de Jeremias, ok? Do livro de Jeremias, mas ela é uma ideia que provavelmente Jeremias pegou do livro de Deuteronômio, do capítulo 4, o verso 29, que diz algo semelhante. Então Jeremias ali faz uma citação do que Moisés tinha escrito. Isso é muito interessante, porque Moisés, no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, diz o seguinte, que se um dia o povo fosse exilado, o povo, se buscasse a Deus de coração e alma, encontraria a Deus. Da mesma forma, Jeremias agora com o povo já exilado, ele repete aquilo que já tinha sido escrito. Então ele diz: agora que vocês estão exilados, se vocês procurarem a Deus de todo o coração, vocês o encontrarão. Então Jeremias só está citando algo que já foi dito, um pensamento que já foi trazido à tona, num contexto de exílio. Isso é muito interessante, porque quando nós olhamos para essa passagem,
para a passagem de Jeremias, por algum motivo na nossa mente, nós temos a tendência de colocar o quê? A gente como centro. Opa, eu consigo achar Deus. Mas muito pelo contrário, essa passagem não se trata sobre a sua capacidade de encontrar Deus. A passagem ela tem outro foco. A passagem ela tem o foco de revelar quem é o Pai. E o seu braço aberto para acolher independentemente do momento da história, independentemente das ações do ser humano. Então, quando nós olhamos à primeira vista, quando nós lemos pela primeira vez a passagem, a gente olha para ela, a gente lê ela e acha, pronto, agora sou eu. Mas na realidade, a passagem se trata sobre o amor do Pai. Um Pai que está pronto a escutar o filho que clama de todo o coração. E é muito interessante que essa citação de Jeremias, ela acontece em Deuteronômio, ok? Em Jeremias também, mas ela não se prende a isso. Não é uma citação que ela se prende por algo escrito. A ideia da passagem, a forma prática da passagem está descrita em todo o relato bíblico. O relato bíblico, a narrativa bíblica, é a história de um Deus que corre atrás dos seus. A narrativa bíblica trata de uma história de um Deus que fica de braços abertos para os seus filhos. Tendo isso em vista, a Bíblia, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, declara vários momentos na história onde Deus esteve de braços abertos, esteve amparando a raça humana, nos seus mais variados momentos, desde a criação até os últimos dias. E eu queria, no decorrer do tempo, tratar com vocês talvez três passagens que mostram o relato de Deus abrindo seus braços e recebendo aqueles a quem Ele ama, ok? Então, vamos lá? A primeira passagem que eu queria ler com vocês está no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 2. Você pode abrir aí, eu vou ler direto que já tem no PowerPoint. Gênesis capítulo 1, verso 2 diz assim: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Continua, e o livro de Apocalipse agora diz o seguinte, no capítulo 13, verso 8: o livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Veja só, a primeira etapa da Bíblia, os primeiros trechos, os primeiros versos, retratam sobre o Espírito que pairava, e o final da Bíblia retrata sobre um Cristo que foi morto antes da fundação do mundo. Logo, antes do ser humano ser criado, parece que nós já percebemos a presença de Deus na história da raça humana. Antes da nossa própria história começar, nós já entendemos que Deus estava ali. Existe uma palavra em hebraico muito interessante, que ela se chama meraheft, é essa palavra aqui. Essa palavra aqui, ela é a palavra grega, que nós traduzimos como pairava, ou como se movia. E quem é do clube, eu já disse essa ilustração com você. Essa passagem aqui, ou essa palavra aqui, ela traz como referência uma galinha. Olha que loucura. Ela traz como referência uma galinha que abre os seus braços e que coloque debaixo de suas asas os pintinhos. Nessa linha de pensamento, Jesus cita isso no livro de Mateus. Mas nessa visão, especificamente do livro de Gênesis, está falando que o Espírito Santo, enquanto nós ainda estávamos sendo criados, já estava cuidando e nos amparando de braços abertos e nos protegendo desde o início. Não só o Espírito, mas o Filho também estava pronto a ser crucificado desde a fundação do mundo, como disse em Apocalipse 13:8. Ellen White, muito usada no Desejado de Todas as Nações, fala uma frase incrível que diz que o Pai e o Filho deram as mãos no processo da redenção. Ou seja, nós conseguimos perceber, não só pelo relato bíblico, mas também pelos escritos de Ellen White, que a divindade estava presente. De algum modo, antes de nós sermos criados, de algum modo, antes de nós pecarmos, a divindade já estava presente e já estava agindo com atos de amor para conosco.
Isso é muito bonito, isso é muito confortante. Gênesis, no capítulo 3, o verso 9, diz assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde estás? Onde estás? A palavra onde estás é a palavra aieka. A palavra aieka é uma palavra que mostra que a pessoa está ofegante. A pessoa está num processo de luto. Adão e Eva foram criados e agora Deus dá uma ordem. Olha, tem uma bendita árvore e dessa bendita árvore vocês não podem comer. Porque se vocês dela comer, certamente vocês morrerão. Quando Deus vai a um dia no pôr do sol, ao Éden, por algum motivo ele não encontra Adão e Eva. Por algum motivo ele não encontra Adão e Eva. E ele clama: aonde vocês estão? Ou para Adão: aonde você está? Quando Deus clama isso, Deus entende que alguma coisa tinha acontecido. Deus sabia que o maldito ser humano teria pecado. E um pai que poderia esperar que os seus filhos viessem até ele com um pedido de desculpa, ele se inclina, ele de algum modo se diminui. E como alguém inferior, ele corre atrás dos seus filhos, perguntando: aonde vocês estão? Mas quando a palavra aieka é colocada no texto, Deus está ofegante, Deus está de coração pesado. Ele suspira: aonde vocês estão, meus filhos? Onde vocês estão? Não sei se vocês já tiveram o desprazer de perder alguém que vocês amam. Já comentei com a turma do segundo ano, acho que foi o segundo TA, que quando eu tinha 15 para 16 anos, eu perdi uma amiga muito próxima de câncer. Perdi uma amiga muito próxima de câncer, e quando a gente recebeu a notícia, e quando a gente viu que a gente não ia mais se encontrar com ela, eu particularmente não ia mais me encontrar com ela, e agora? E agora? Um mês depois que eu me batizei, o meu tio, ele vem a falecer. Eu morava com esse meu tio. Eu saio do colégio, no caminho de casa, eu vejo minha casa movimentada. Nós somos em muitos tios. E a casa cheia de gente, cheia de carro. Alguma coisa estava acontecendo e não era festa porque era uma terça-feira, né? A gente não é doido de fazer festa numa terça-feira às 11h15 da manhã. Subindo as escadas, eu vejo minha família ao redor da mesa, uma mesa grande, de madeira, de canela, desde o meu avô tinha. Então, uma mesa de recordação para quando a família se reúne lá em casa. Ao redor daquela mesa, alguns chorando, outros consolando minha mãe, meu pai. E contam a notícia que o meu tio vem a falecer. Foi um baque muito grande. Eu dormia no quarto dele, eu dormia com ele, nós dividíamos uma cama de casal. E a pergunta que fica é: à noite, quando eu for dormir, aonde ele estará? Esse sentimento de luto que eu senti, é nessa perspectiva que Deus clama: aonde vocês estão? Deus não mais veria Adão e Eva para sempre. Haveria um momento da história em que o contato com aquele que foi criado do barro seria rompido. E agora Deus, em luto, sabendo o que iria acontecer, pela primeira vez na história, se entristece. Isso é muito profundo. E mesmo assim, com seus filhos indo contra a sua vontade, o pai abre os braços e entrega o que de melhor tinha. Porque o pai sempre esteve de braços abertos, seja na criação, antes do ser humano, ou seja após o pecado. O pai sempre esteve de braços estendidos.
Primeiro relato, antes da criação. Segundo relato, após a queda. E um terceiro relato, no livro de Oséias, no capítulo 11, do verso 1 ao 4. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Balaíns e queimaram incenso aos ídolos esculpidos. Mas fui eu, Deus falando, Efraim, a quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos seus braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do pescoço deles o jugo, e eu, Deus, me inclinei para alimentá-los. O texto continua no verso 7. Passa para mim, por favor. No verso 8, perdão. Como posso desistir de você, Efraim? Como eu posso entregar você nas mãos de outros, Israel? Como eu posso tratá-lo como tratei Adamá? Como eu posso fazer com você, o que fiz a Zeboim? O meu coração está deslacerado. Despertou-se toda a minha compaixão. De uma maneira muito poética, Oséias retrata o capítulo 11, talvez o meu capítulo favorito, toda a beleza de um pai que estende os seus braços, independentemente da situação do homem. E quando ele diz para o ser humano que se você me buscar de todo o coração, se você me buscar de toda a sua alma, eu os ouvirei, eu escutarei o seu clamor, é porque o Pai nos acompanha desde o momento que damos o nosso primeiro choro. Quando o Pai diz que estará de braços abertos, é porque Ele continua a promessa que Ele fez aos seus primeiros filhos. Ele continua revelando quem Ele é, aquilo que Ele fez com Adão e Eva, quando eles caíram pela primeira vez. Consegue colocar o slide para mim de novo? Obrigado. Quando eu olho para a minha história, e eu falei um dia para a professora Amanda que iria ter a oportunidade de um dia compartilhar com vocês, já mostrei essa foto para alguns na sala, a gente estava uma vez conversando sobre a vida, a verdade e o universo, ou seja, assuntos aleatórios, e eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês essa foto, falei para alguns que eu era atleta de vôlei, aqui está uma foto que comprova, não é mentira, viu? Não é mentira, isso é importante, não mentir, importante. Eu sou aquele cidadão com a camisa de número 13, sorridente, de óculos, levantador, esse era o meu time, o capitão é o terceiro, contando do Ruivinho, que é o Rafa, era o Gabriel, o nome dele era o capitão, o maior, o compridão ali é o Charles, nosso técnico. Nós já tivemos algumas vitórias e algumas derrotas decepcionantes, mas umas vitórias muito legais, ok? E quando a gente decide olhar ao Pai, que tanto nos abre os braços, quando eu tinha 15 anos eu tive a oportunidade de conhecer essa história, de um Deus que fica de braços abertos. Quando eu tinha 15 anos eu estudava num colégio chamado Frei Godofredo, colégio estadual, que meu pai estudou e que ele fica literalmente na frente da minha casa. Eu olho da sacada de casa, tem o meu colégio, o ginásio, ok? Então ele é muito perto, sempre estudei ali, me formei ali, tive todo o meu minha educação básica ali, e tive a oportunidade de com esses estudar até o ensino médio com alguns deles, outros não, infelizmente, mas alguns sim, e o primeiro que está ajoelhado é o meu primo, Cláudio, não o moreninho, mas o de casaco, do lado direito de vocês, do meu lado direito, perdão. E quando eu escutei aquelas verdades que o meu professor me falou, professor de história, Jefferson, eu tive que escolher fazer sacrifícios, porque quando nós temos uma vida, de algum modo nós decidimos sacrificar algo por outras coisas. Muitas vezes a necessidade de nós sacrificarmos a nossa família em busca de um sonho. Muitas vezes você deixa seu pai e sua mãe com o objetivo de fazer uma faculdade. De algumas vezes você deixa alguns amigos seus que não te levam a lugares muito bons por causa de uma pessoa que você ama. Em alguns momentos você toma decisões que parecem ser irracionais para algumas pessoas, mas que certas vezes são relevantes e importantes. E a vida é dessas, tem seus altos e baixos, e todo mundo vai sacrificar alguma coisa um dia.
Se você ainda não sacrificou, um dia chegará o seu momento. Um dia chegará o seu momento. Isso é fato. Isso é fato. E eu lembro que quando eu tive que decidir se eu seguia aquilo que eu estava estudando, eu tive que deixar em segundo lugar a coisa que eu mais amava, que era o vôlei. Eu vivi desde os meus 10, 11 anos disso daqui. Então, quando eu tinha 15 anos, eu já tinha 5 anos de atleta. Era muito tempo, era a minha vida. A gente estava viciado, a gente gostava, a gente sentia prazer, a gente gostava de treinar de segunda a sexta e terça e quinta de manhã, e jogar fim de semana, a gente gostava. A gente gostava. Nenhum de nós aqui se machucou, sabia? Nunca. Nunca. Não sei porquê, mas nunca se machucamos. E a gente jogou sempre junto. Foi fantástico, mas tive que sacrificá-los, com dor no coração, com angústia, com sofrimento, cortando o meu peito, mas tive que escolher. Tive amigos muito bons. Em nenhum momento me rebaixaram pela minha escolha. Nenhum momento. Nunca. Porque também, como bom alemão, eu nunca deixava por baixo, né? A gente mete a boca, né, às vezes. Um alemão é sincero, né? Então, não sou diferente com eles, ainda mais que eles são meus amigos. Se eles viessem falar alguma abobrinha, eu falava também. Mudei graças ao bom pai. Enfim, mas em primeiro lugar eu tive que sacrificar algo mais importante que eles. Minha família. Quando eu tinha 15 para 16 anos, minha família, que é minha irmã do meio, a Wanda, ela estava fazendo aqui a primeira comunhão, isso foi semestre passado, setembro do ano passado. Como vocês podem ver, minha família não é adventista. E muitos de vocês já sabem disso. Mas, em certo sentido, eu tive uma criação fenomenal. Assim, fantástica. Fantástica. A minha irmã de rosa, o Babalu, essa roupa a gente chamava ela de Babalu, toda de rosa. Ela é minha irmã adotiva, a Duda, ela tem a minha idade. Ok? E o caçulinha ali é o Antônio, meu irmão mais novo. E quando eu tive que decidir se eu acreditava ou não, se eu escutava ou não, se eu aceitava ou não, Deus que abriu o braço ao longo de toda a história, e agora foi revelada a mim essa oportunidade, eu tive que ir contra, pela primeira vez, com a opinião do meu pai. E como um bom alemão, se ele fala que papel é pedra, papel é pedra. Papel é pedra. Ele disse, e a minha mãe diziam, eles falavam que então eu não poderia me batizar. De 15 anos, precisamos de uma assinatura dos responsáveis, e sem assinatura a gente não pode fazer o batismo. Eles falaram que não, um domingo de meio-dia. Para a família católica, domingo de meio-dia é um almoço muito importante, viu? Eles falaram que não. Como outro bom alemão teimoso, sem saber a noção do perigo, disse para o meu pai que tudo bem, e essa decisão não estava sobre os ombros dele, mas sobre os meus. Daí a minha perna embaixo da mesa, gente, tremia assim, que era lindo de ver. Eu pesava 20 quilos a menos, então, era uma vara baleando assim. Falei para ele então que essa decisão não estava sobre os ombros dele, e nem da minha mãe, e que eles tinham uma semana para eles pensarem naquilo que eles iam fazer, porque eu ia me batizar, eles querendo ou não. Foi a semana mais triste espiritualmente da minha vida. Uma semana onde meu coração estava dividido entre alguém que eu nunca tinha visto, por alguém que tinha me acompanhado desde quando eu nasci. Um Deus que nunca tinha falado comigo oralmente, um Deus que nunca tinha feito um milagre nas minhas mãos, uma vida fantástica que eu tinha. Fantástica. Ainda tenho uma vida que eu sou muito grato a Deus, mas eu não tinha nenhum problema que eu precisasse ir até Deus. Nada. Nada. Fui criado muito bem, com ótimos amigos. E tive que tomar a decisão. Quando veio essa oportunidade, dei a eles uma semana mais semana mais tensa, semana
que cortava o meu peito em oração. Enfim, no outro domingo, dessa vez eu não chamo meus pais, mas meus pais me chamam para conversar. E quando meu pai me chama para conversar, boa coisa geralmente não é, né? Quando é boa coisa, vem a mãe. Quando não está muito legal, vem o pai. Daí o pai chamou. E o pai, então, eu lembro que a mãe, com os olhos da mãe lacrimejando, mãe muito católica, mãe muito católica, com os olhos dela lacrimejando, o pai falando, então, que eu poderia me batizar. Não precisei sacrificá-los. Não precisei sacrificá-los. Mas estive disposto a isso. Estive disposto a entregá-los. Aquilo que eu mais e que eu sempre achei mais importante na minha vida. Por uma causa que eu nunca tinha visto esse ser, que eu nunca tinha ouvido, por um Deus que eu só tinha lido e só tinha entendido racionalmente naquilo que eu acreditava. Então, minha mãe deu um prazo que foi logo após que meu irmão nascesse. Meu irmão nasceu, foi na segunda, no domingo eu me batizei. Como um bom alemão, trato é trato. Quando que o meu irmão nasce? Dia 23 de março? Ok. Dia 28 eu me batizo. Tudo certo. Me batizei dia 28. Um domingo para que eles pudessem acompanhar. Eles foram me acompanhar. E hoje, pela graça de Deus, eles me apoiam na faculdade, me apoiam na vida que eu tenho. Nenhum deles é adventista. Nunca pisaram em um território adventista. E vão pisar pela primeira vez daqui a alguns dias, quando eles vierem na Páscoa aqui. Agora a pergunta que fica a nós é: em qual momento? E o que você precisa sacrificar para que esse relacionamento que foi rompido, esses dedos que não podem se tocar, porque você não faz esforço, possam ser tocados? Em muitos momentos nós não entendemos aquilo que nós cremos. E conversando com muitas turmas, inclusive com o segundo ano, uma pergunta era feita: qual era a sua religião e por que a sua religião era aquela? E alguns davam as mais variadas respostas: adventistas, ateus, católicos, batistas, protestantes, enfim. E muitas das respostas, sejam qual for, eram porque os meus pais me ensinaram. A maioria de vocês moram aqui, nesse colégio, nesse internato. Muitos de vocês já têm 15 para 16 anos. Vocês já têm maturidade suficiente e capacidade mental suficiente para não servirem o Deus do pai de vocês. Vocês já têm capacidade suficiente para falar que são aquilo que vocês vivem e não aquilo que o pai de vocês acredita que vocês são. O Deus que esteve de braços abertos para Adão e Eva, para o povo no Egito, para o povo no exílio, para os necessitados durante a vinda de Cristo. O Deus que esteve de braços abertos para mim é o mesmo Deus que, de algum modo, está de braços abertos para você neste momento. Para que você não sirva a um Deus que os seus pais lhe apresentaram. Para que você não sirva uma crença que o seu amigo lhe falou. Mas para que você, de fato, assim como eu, ao entrar em contato com a história de um pai que está de braços abertos, você aceite esse abraço. E se de algum modo você não tem uma boa imagem do seu pai, não rebaixe a Deus para o nível do seu pai. Assim como eu não rebaixei o nível de Deus para o meu pai. Meu pai é uma pessoa incrível, com os seus defeitos, mas uma pessoa incrível. Mas ele não chega perto do meu Salvador. Ele não chega perto do meu Salvador. E é por isso que eu estive convicto de sacrificá-lo se precisar. E que nesse momento você possa
meditar em tudo que te foi dito e que você possa escolher restaurar esse relacionamento com o Pai. Porque, como disse Jeremias 29:13, se você escolher buscá-lo de coração, Ele estará disposto a te escutar e a te abraçar.